Agora, se eu falasse assim, ó, começo a estudar cedo. Ponto. Imagina isso. Tenho estudado muito, começo a estudar cedo. Nas duas situações que eu tenho aqui, eu posso falar em tempo composto? Claro que não. Quando eu falo começo a estudar, aqui eu tenho um grupo de verbos que recebe o nome de quê, galera? Locução verbal. O que é a locução verbal? A locução verbal é um grupo de verbos. Ah, mas só que o tempo composto ele também não é um grupo de verbos. Em que situação que você diferencia se existe ali um tempo composto ou uma locução verbal? A locução verbal é um grupo de verbos, mas que, obviamente, não apresenta a estrutura do tempo composto. Ela não vai ser formada, a locução verbal nunca será formada com ter ou haver mais particípio. Sempre que você pensar em tempo composto, é isso. Verbo ter ou haver mais particípio. Então, aqui você tem uma locução verbal. Aqui, você tem um tempo composto. David, o tempo composto, ele não é uma locução verbal? Não. A gramática diferencia isso daqui. A gramática diz o seguinte: quando o que a gente chamaria de locução verbal, porque se pensar em locução verbal, você pensa em quê? Em grupo de verbos. Mas será classificada como locução verbal o grupo de verbos que não forma tempo composto. Ou seja, aqui eu tenho um grupo de verbos, mas ele forma um tempo composto, então ele é chamado de tempo composto. Aqui eu tenho um grupo de verbos que não forma tempo composto. Isso aqui, então, vai ser chamado de locução verbal. Beleza? Bom, aí você tem aqui o tempo composto. Mas que tempo composto é esse? É o tempo presente, é o tempo passado ou é o tempo futuro? E aí, galera, é isso daqui, ó. Vocês vão se ligar nisto aqui, essa dica que eu vou dar para vocês. Presta atenção. Você vai pegar ali, quando você observar esse tempo, quando você fala assim, o tempo é composto, você vai anotar isso daqui. Você vai anotar um quadradinho e falar P, PP, PI, PM. Vocês vão se ligar nisso daqui. Pô, não entendi porcaria nenhuma. Presta atenção. P, PP, PI, PM. O que é o P? Anota aí. Presente. O que é o PI? Pretérito imperfeito. O que é o PP? Pretérito perfeito. E o que é o PM? Pretérito mais que perfeito. Beleza? Bom, agora o que eu quero dizer com essa tabela que está aqui? Olha só. Quando eu pegar e formar o pretérito perfeito composto, quando eu formar o pretérito perfeito composto, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o presente dos verbos ter ou haver mais particípio. Repare. Olha aqui. Como é que eu formo o pretérito perfeito composto? O pretérito perfeito composto, ele vai apresentar o presente dos verbos ter ou haver. Aqui seria o primeiro verbo, né? Que é o verbo auxiliar. E aqui o verbo principal. David, como é que eu formo o pretérito mais que perfeito composto? Como é que eu formo o pretérito mais que perfeito composto? O pretérito mais que perfeito composto, ele vai aparecer com o pretérito imperfeito dos verbos ter ou haver
mais o particípio. Questão difícil, cara. Se essa questão cai, ela não vai derrubar vocês porque eu vou deixar na cara do gol. Mas vocês vão ter que sofrer um pouquinho comigo aqui. Gente, olha só. Tá aqui o grande problema para ele poder falar em tempo composto. Qual é o grande problema quando ele fala em tempo composto? Se ele joga para você uma situação dessa e fala assim, tenho estudado. Quando ele falar tenho estudado, o aluno vai observar esse verbo no presente, e aí se ele falar é uma ação que começa no passado, o aluno vai falar, porra, mas que ação é essa que começa no passado se ele está sendo usado no presente? E aí? É porque, na verdade, ele aqui tem um tempo composto. E o tempo composto, existem dois grandes problemas. Quais são os dois grandes problemas? Quando vocês olharem o verbo auxiliar sendo P, na verdade, esse tempo composto é o pretérito perfeito. É por isso que eu coloquei o seguinte, o P vira PP. Ou seja, quando você tiver o presente do auxiliar, o que a locução, o que o tempo composto vai ser na verdade? Se o auxiliar for P, o tempo composto é o PP. Ou seja, aqui quando você fala tenho estudado, isso aqui na verdade é o quê? É o pretérito perfeito composto. Como é que se forma o pretérito perfeito composto? O verbo auxiliar, sendo ter ou haver, mais um verbo no particípio. Só que esse auxiliar, ter ou haver, ele vai ter que aparecer no presente. Então, observem, o presente de ter ou haver, seguido de particípio, na verdade, é o PP. É por isso que existe essa lista aqui, esse macetinho aqui para você memorizar. Primeiro, identificar. É tempo composto? Se for tempo composto, ter ou haver, mais particípio. Quando você olhar esse ter ou haver, no presente, você vai dizer que o tempo composto é o pretérito perfeito. Ou seja, quando eu falo tenho estudado, se isso daqui é o pretérito perfeito composto, é porque essa ação começou no passado. E ela começa no passado e vem até o momento presente. Por esse motivo, quando eu falo tenho estudado, é claro que isso daí eu não estou falando de hoje. Tenho estudado muito. É uma coisa que eu comecei no passado e ela se estende até o presente. O pretérito perfeito composto é exatamente isso. É uma ação que começa no passado e se estende aos dias atuais, como vocês aqui estão percebendo. O problema é exatamente esse. É o aluno olhar o auxiliar no presente e dizer que esse tempo composto é pretérito perfeito. Então vocês vão ficar só ligados nisso. É tempo composto, ter ou haver mais particípio. Como é que eu vou descobrir o tempo? Eu vou ficar ligado nas duas armadilhas. Se o tempo presente for o do verbo ter, a locução aparecerá no pretérito perfeito. Se eu falasse assim, ó, tinha estudado muito. Se eu falasse isso, eu tinha estudado muito. Tinha estudado muito. Aí o cara vai olhar isso daqui, o que ele vai na hora dizer? Tinha estudado muito, isso daqui é o pretérito imperfeito. O seu concorrente vai dizer isso, mas você não. Como é que você vai fazer? Pô, tinha estudado. É tempo composto? É. Por que é tempo composto? Porque eu tenho o verbo auxiliar sendo ter, ou o verbo haver, né? Seguido de um particípio. Agora, que tempo composto eu tenho aqui? Aí eu vou ficar ligado o quê? O tinha é o PI. O tinha é o pretérito imperfeito. Beleza. Da mesma forma que o P, na verdade, é o PP, o PI, na verdade, é o PM. Ou seja, tinha estudado o que é? É o pretérito mais que perfeito. É o pretérito mais que perfeito composto. Como é que eu formo pretérito mais que perfeito composto? O auxiliar está aqui, se você quiser gravar, ó. Pretérito mais que perfeito composto é o auxiliar ter ou haver no pretérito imperfeito mais o verbo no particípio. David, dificílimo. Eu acho melhor
eu ficar ligado nisso. Se o auxiliar for P, o tempo composto é PP. Se o auxiliar for P, o tempo composto é PP. Se o auxiliar for PI, o tempo composto é o PM. E assim é o que vocês vão encontrar na hora da prova. Aperta pausa rapidinho para vocês copiarem. Aperta pausa aí. Beleza, vamos lá. Agora deixa eu só voltar para aquela questão rapidamente. Só para ler com vocês ali o início. Como é que ficaria simples se a gente tivesse essa teoria na cabeça? E ó, e não é a primeira nem a segunda questão que vocês vão ver comigo nisso não, hein? Isso daí também cai bem na FGV. Olha só. Tem série de novidades. Mostra uma ação verbal que indica o quê? Aí você vem, pô, tem saído. Isso daqui é um tempo composto. Por quê? Eu tenho o verbo ter seguido do particípio. Tem saído. Aí quando eu falo tem saído, o que eu vou observar? Já sei que é um tempo composto. Mas a jogada de mestre está aqui, ó. É observar que esse tem é o P. E como o tem é o P vira o quê? PP. Então, tem saído nos jornais, na verdade é o quê? É o pretérito perfeito composto. Beleza, galera? Se o auxiliar for ter, eu tenho o quê? O pretérito perfeito composto, porque o P tem que virar PP. Sendo assim, aí ficou tranquilo. É uma ação iniciada no passado e que se repete no presente. Isso é justamente o papel do pretérito perfeito composto. Tranquilos? Vamos continuar? Vamos lá. 3. É verdade que os moradores estão sofrendo além da conta, quer esteja circulando pela cidade com seus carros ou ônibus e metrô, quer estejam em casa ou no trabalho. Os conectivos sublinhados constroem uma estrutura que não se repete. Quando você pega a estrutura quer, ora, quer, seja, essa estrutura é uma estrutura alternativa. Pode até anotar aí. Conjunções coordenativas alternativas. Conjunções coordenativas alternativas. Coloca aí. Ou, ora, já, quer. Como é que é esse ou, ora? Ó. Ora estuda, ora trabalha. Ou estuda, ou trabalha. Ou uma coisa ou outra. Isso é a ideia de alternância. Essa ideia de alternância, ela foi colocada aqui. É verdade que os moradores estão sofrendo além da conta. Estão sofrendo muito. Quer estejam circulando pela cidade com seus carros ou no ônibus e metrô, quer estejam em casa ou no trabalho. Essa ideia que existe aqui é uma ideia de alternância. Aí ele pede para você marcar a opção em que a construção não vai se repetir. Aí você vem aqui. Consertem-se os sinais ou o trânsito vai ficar caótico. Este ou é uma alternância. Como é que eu sei que é uma alternância? Porque ou uma coisa ou outra. Olha para cá. Ou os sinais serão consertados, ou o trânsito vai ficar caótico. Ou uma coisa ou outra. Ou consertam-se os sinais, ou o trânsito ficará um caos. Vai ficar caótico. Então a ideia que você tem também é de alternância, consequentemente não é a A, porque eu estou procurando a opção em que não existe a ideia de alternância. Só para poder lembrar, gente, sempre que o ou trouxer a ideia de alternância, você vai poder fazer a inserção dele antes da primeira oração. Porque isso aqui é uma ideia correlata. Quando você fala assim, ou uma coisa ou outra. Então tá aqui, ou conserta ou o trânsito vai ficar caótico. As duas coisas... Perdão, ou uma coisa acontece ou a outra coisa vai acontecer. Então existe alternância sim.
Ora, a culpa é da natureza. Ora, é das autoridades. Ora, também é outra ideia de alternância. A situação se repete. Ó, seja por acaso, seja por inépcia. Ideia de alternância. São justamente essas as conjunções coordenativas alternativas. Ou, ora, já, quer. Vamos embora. Tanto os semáforos quanto a falta de energia prejudicam o trânsito. Olha só que coisa importante para você perceber. Ó. Ora, a culpa é da natureza. Ora, a culpa é das autoridades. A culpa não é dos dois. Ou a culpa é da autoridade, ou a culpa é da natureza. Ou conserta o sinal, ou o trânsito vai ficar caótico. Então a ideia é de alternância, uma coisa ou outra. Quando eu falo, tanto os semáforos quanto a falta de energia prejudicam o trânsito. O que prejudica o trânsito é o semáforo, ou a falta de energia, ou os dois. E aí? Tanto os semáforos quanto a falta de energia prejudicam o trânsito. É um ou outro, ou um e outro. É o semáforo, certo ou errado? É o semáforo e a falta de energia que prejudicam o trânsito. Então a ideia que você tem aqui é uma ideia de soma. Tanto um quanto o outro. A ideia não é de alternância, e sim de adição. Se eu te perguntar quem é que prejudica o trânsito, você me dizer o quê? É os semáforos e a falta de energia. E não o ou seja, é de soma, e por esse motivo, essa ideia não se repete na letra D de dado. Vamos dar uma olhadinha na letra E. Já se reclama da chuva, já se protesta contra o prefeito. Já, como eu já havia até ditado para vocês, ó, já, quer, ora, ou, tudo isso, ideia de alternância. A resposta aqui é a letra D. Somente na letra D, a ideia não é de alternância e sim de adição. Por esse motivo, esse é o gabarito correto. Beleza? Que a gente vai marcar, na verdade, né? Vamos lá, essa questão é a questão de número 3. Vamos para a questão de número 4. Dada a resposta, né? Vamos lá. Questão 4. É verdade que os moradores estão sofrendo além da conta. Quer estejam circulando pela cidade com seus carros ou no ônibus e metrô, quer estejam em casa ou no trabalho. O segmento sublinhado indica que os problemas dos habitantes da cidade de São Paulo, vamos lá, são mais graves que o das outras cidades. Vamos interpretar isso daí? Acredito que alguns devem ter marcado a letra A, mas vamos pensar direitinho. É uma opção que poderia te confundir. Mas vamos dar uma lidinha aqui, vamos lá. Quando ele afirma assim, é verdade que os moradores estão sofrendo além da conta. Repara, ele não está dizendo que os moradores de São Paulo estão sofrendo. Ele não quer destacar isso. O que ele quer destacar? É verdade que os moradores estão sofrendo além da conta. Que tipo de morador? Que tipo de habitante? Quem anda de ônibus está sofrendo o mesmo de quem anda a pé, de quem anda de metrô. Ou seja, o caos é geral. O caos não é mais grave para uns e menos para outros. Isso é que o texto quer dizer. Que as pessoas estão sofrendo, mas são de todas as naturezas. Quem está no carro, quem está no metrô, quem está na rua, quem está em casa, quem está andando pela rua, quem está dirigindo o seu carro, todo mundo está sofrendo. E, consequentemente, qual é a nossa resposta, galera? A resposta da questão é a letra B de bola. São mais graves que os das outras capitais brasileiras, não tem nada a ver. Perturbam mais gravemente as atividades produtivas, nada a ver, incomodam prioritárias. As outras eu sei que vocês não se confundiram, mas alguns alunos podem confundir a A com a B. Mas tenta enxergar, o segmento sublinhado indica que os problemas das habitantes de São Paulo, eles são iguais para todos. Quem está no ônibus, quem está no carro, quem está no metrô, quem está em casa, quem está no trabalho, ou seja, é igual para todo mundo. É verdade que os moradores estão sofrendo além da conta. Eles eram para sofrer, mas eles estão sofrendo muito mais. Mas qual é a pessoa específica que está sofrendo? É uma pessoa específica? É só quem anda de carro? Não. É quem anda de carro, quem anda de metrô,
quem anda a pé, é quem está no trabalho, é quem está em casa, ou seja, o problema é para todos. E por esse motivo, atinge igualmente a todos os habitantes. E a resposta da nossa questão é a letra B de Brasil.